Aqui, alguns músculos do corpo humano. Na parte anterior, nós temos aqui os músculos frontais, músculo temporal, músculo facial, o esternocleidomastoide, o trapézio. Então, aqui nós temos principalmente os músculos da cabeça e pescoço, tá? Depois nós temos o deltoide, temos o bíceps braquial, temos o extensor comum dos dedos e do pulso. Então, nós temos uma série de músculos, tá? O grande adutor, o costureiro, o vasto interno, o gastrocnêmio interno, o solar, o soliar. Então, temos uma série de músculos que participam da função vital na parte anterior. E na parte posterior também, olha, temos uma outra série de músculos que trabalham na função também de proteção. Temos o deltoide, aqui na cabeça e pescoço, temos o angular da escápula, temos também o esternocleidomastoide, temos o esplênio da cabeça, o músculo occipitais, temos aqui o trapézio, temos o infraespinhoso, o grande redondo, o tríceps, o grande dorsal. Então, nós temos uma série de músculos que trabalham exatamente para fazer o movimento. Tudo aquilo que exerce movimento dentro do sistema, dentro do nosso organismo, nós precisamos do músculo para fazer esse movimento acontecer. Por isso que o músculo é importante. Ele é responsável pelo movimento. Tá? Não só ele, mas ele, vamos dizer assim, que ele não seria ele. Ele é um dos responsáveis pelo movimento, tá? Porque vocês viram lá que junto do músculo eu preciso do sistema nervoso trabalhando, eu preciso de conjuntiva, eu preciso de tecido conjuntivo, no caso, deixa eu mudar aqui, preciso de tecido conjuntivo, eu preciso também, além de tudo isso, das articulações, eu preciso de uma série de estruturas trabalhando em harmonia e em conjunto para exercer tais movimentos, para exercer tais necessidades que o corpo precisa, tá? Então, quando nós vamos trabalhar músculo, quando nós vamos estudar músculo, nós temos que ter esse pensamento da importância do músculo junto com o sistema nervoso. E olha só, quantos músculos nós temos? Bastante. Continuando, olha, o músculo, a função principal dos músculos, ou seja, algumas das funções principais, né? As funções do músculo, no caso, primeiro, dar origem ao movimento corporal por meio da flexão e do relaxamento, estabilização das posições corporais, os músculos que mantêm as articulações estabilizadas e mantêm o corpo na posição desejada, regular o volume dos órgãos, a contração sustentada dos músculos lisos, os esfíncteres, podem evitar a saída de conteúdo de órgão oco, movimentar substâncias dentro do corpo, as paredes dos músculos lisos regulam a intensidade do fluxo sanguíneo, além de regular também o alimento, a urina, as gametas do sistema reprodutivo, produzir calor. Quando contraído, o sistema muscular produz calor para que possa ser utilizado na manutenção da temperatura corporal dos indivíduos. Ou seja, pensando assim, pensando no desenvolvimento do sistema, pensando no desenvolvimento corporal, pensando em todas as ações do corpo, nós temos aqui o músculo trabalhando em várias funções. Nós podemos observar aqui, o primeiro exemplo, na origem de movimentos. Lógico que aqui o movimento ele é sempre relacionado, ele é sempre ligado. Quando nós falamos movimento, nós pensamos em quê? Nós pensamos em andar, nós pensamos em correr, nós pensamos em pular, nós pensamos uma série de movimentos físicos, movimentos do corpo. Mas na realidade, tudo aquilo que vai existir flexão e extensão, ela vai ser igual ao movimento. Onde nós temos flexão e extensão, além da produção de andar, correr, pular, nós temos uma série de atividades dentro do nosso corpo que vai produzir extensão e flexão,
tá? Então, nós temos uma série de fatores físicos onde nós vamos encontrar aí a extensão e a flexão. Mas o importante aqui, para eu não abordar um tema que vocês vão ver logo ali na frente, é entender que existe a flexão e existe a extensão. É entender que o desenvolvimento do músculo também depende dessa função de flexão e extensão. Olha, quando nós flexionamos e quando nós estendemos o músculo. Então, nós podemos observar que o que acontece, principalmente aqui, nós observamos que ele muda, olha, o seu formato e ele muda também o movimento. É importante observar que quando nós temos flexão ou extensão, nós temos mudança do comportamento do músculo. Também podemos observar, olha, nesse slide aqui, contração e relaxamento do quê? Do ligamento do corpo ciliar, tá? Do ligamento do quê? Do músculo ciliar. Então, quando nós estamos falando, como eu citei lá para vocês, músculo ciliar, nós temos aqui dentro de ótica, esse é o cristalino. Esse é o cristalino. A função principal do cristalino é agir na acomodação. Nós abreviamos como ACC. Então, quando nós falamos de acomodação, nós estamos falando do quê? Do trabalho que o músculo ciliar, que o corpo ciliar está fazendo no cristalino, olha, porque aqui nas zônulas de Zinn, nós temos o quê? A ligação do músculo ciliar com o cristalino. E essa contração ou esse relaxamento é o que nós temos, é que vai dar resultado à acomodação. Então, quando nós falamos de acomodação, nós estamos relaxando ou contraindo o músculo, o cristalino. Importantíssimo isso dentro da formação da visão. Isso aqui, trocando por uma forma mais simplificada, dizer, nós estamos produzindo o zoom do olho. Alterando a acomodação, nós estamos produzindo o zoom do olho, nós estamos possibilitando olhar para longe ou para perto, deixa eu colocar longe escrito, ou olhar para perto, graças ao trabalho do cristalino, graças à acomodação, por conta de quem? Por conta do músculo ciliar, ou do corpo ciliar, que vocês vão ter mais contato quando vocês forem assistir a parte de anatomia também, quando nós falamos do globo ocular. Tá? Além desse processo, existe também nessa imagem, olha, o trabalho da íris, tá? A contração da íris, a miose e a midríase, miose e midríase ocular, da íris, ou da pupila, vamos dizer assim, a miose ou a midríase da pupila, que está na íris, no caso, ela também acontece por conta de estímulo muscular. Então, nós temos lá o dilatador de pupila, o músculo dilatador de pupila, e temos também o esfíncter pupilar, que são o quê? Que são músculos que agem na dilatação pupilar ou na contração pupilar, filtrando ali o excesso de raio de luz, entrada de raio de luz. Então, olha só que como nesse espaço, nessa parte anterior da visão, logo no início, quando nós temos aqui na parte anterior a córnea, o aquoso, já vamos entrar com a íris pensando na pupila e vamos entrar com o cristalino, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos trabalhando o músculo. E tudo isso daqui, ele vai ter sentido quando nós vamos trabalhar o zoom. Tá? Então, olha como é importantíssimo pensar no sistema muscular quando nós falamos de globo ocular, quando nós falamos de formação da visão. Aqui nós também temos a estabilização corporal. Então, é graças aos músculos e graças também aos ossos que nós temos o quê? A estabilização do movimento ocular. Que nós temos aqui a estabilização do corpo.
nós temos a postura. Pensando nisso, olha só como esse efeito aqui, a pessoa está nessa posição, deve ser um yoga, só pode ser, né, que ninguém fica nessa posição. Mas aqui nós temos o alinhamento do músculo reto abdominal, nós temos o oblíquo externo, nós temos o bíceps femoral, nós temos os glúteos, a lombar, a costela, os músculos intercostais, os peitorais, músculo deltoide, todos os músculos estão posicionados de uma forma que essa pessoa consiga manter a estabilidade corporal. Dentro do sistema visual, dentro da estabilização corporal, nós podemos falar o quê? Nós podemos falar a respeito dos músculos oculares ou músculos oculomotores, tá? Que nada mais são do que os músculos responsáveis pela estabilização do globo ocular. Quando nós falamos em globo alinhado, quando nós falamos de posição do globo ocular, quem mantém essa posição são os músculos. Então, aqui nós temos o oblíquo superior, aqui nós temos o oblíquo inferior, aqui nós temos o reto superior, o reto lateral, o reto medial e o reto inferior. Olha, reto superior, reto inferior, aqui o reto lateral. Depois aqui do outro lado, nessa parte aqui, nós temos o reto medial, pensando que aqui é o nariz. Então, aqui sendo o nariz, o reto medial, lembra que vocês viram em cortes? Cortes do corpo, quando nós estudamos a respeito de cortes. Então, aqui seria o nariz, mais para o meio, ele é o corte medial. E temos também cada um responsável pelo movimento. O oblíquo superior vai trabalhar movimento para baixo e para fora. O superior vai trabalhar movimentos para cima, o lateral, movimentos para fora, o medial, movimentos para dentro, o inferior, movimentos para baixo, e o oblíquo inferior vai trabalhar movimentos ascendentes e externos. Então, olha aí só como é tão importante o músculo para nós dentro do alinhamento visual. Aqui, pensando nesse sentido, pensando nessa posição, nós estamos criando o quê? Nós estamos criando o eixo visual, tá? Então, esse alinhamento, essa posição em que está sendo colocado o globo ocular, ela cria o eixo visual. É a partir daí que nós temos o eixo visual. E depois do eixo visual vem uma série de informações, aí vem a recepção do raio de luz na retina, aí vem o eixo visual para a utilização da DNP na prescrição da lente, na formação da lente, a DNP na relação de montagem, a DNP na relação de surfaçagem. Então, vem uma série de informações úteis que nós podemos partir do eixo visual. Mas o importante agora é entender que esse alinhamento, essa estabilização do globo ocular se dá por conta de músculos. Aqui nós temos uma outra possibilidade também, olha, o funcionamento dos músculos em relação ao organismo. Aqui no caso nós temos o coração, que é um dos músculos mais importantes no nosso corpo. Então, toda essa estrutura é muscular, tá? Não vou ficar estudando muito essa parte de músculo, de coração, porque para nós, assim, é importantíssimo, porém, não tem uma base tão interessante assim para falar a respeito do coração. Mas nós podemos entender que toda a estrutura, toda a formação da estrutura do coração é formada por músculo, tá? E também temos o transporte de substâncias. Aqui são os músculos transportando substâncias, são os músculos responsáveis por transportar alimento, por transportar uma série de substâncias para o nosso organismo, que vocês vão estudar nos tópicos à frente ali, para vocês entenderem um pouquinho mais. Aqui nós temos a produção de calor, também através do tecido muscular estriado. Então, eles crescem, eles ficam hipertrofiados e produzem mais calor, auxiliam na produção do calor. Essa parte de produção de calor, essa parte de transporte de nutrientes, seria interessante uma pesquisa mais aprofundada, seria interessante um entendimento maior, porém, dentro de ótica, para nós não vamos usar tanto essa informação. Nós vamos trabalhar bastante
essa informação de estabilização e vamos trabalhar bastante a produção de movimento.